Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, né? Essa barriga já vai grande, mas ainda deu tempo. Então, eu fico muito feliz de a gente poder contribuir e estar aqui, mais uma vez, de volta, né, ao nosso ninho acadêmico, podendo compartilhar um assunto tão interessante, que é o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, dentro da abordagem da prática psiquiátrica. Queria agradecer muito o convite, professor Nascimento, agradecer a equipe que deu todo o suporte nesse período, e acho que a gente vai ter um momento interessante aqui para contribuir. Como eu falo bastante, eu vou pedir para, quando estiver acabando o tempo, dar uma mostra para mim, 10 minutos, tal, senão a coisa vai. Tá? A coisa vai. O tema é bom, então a coisa vai encaminhando. Então, gente, a proposta aqui, eu vou falar de TEA, vou falar de autismo. É um tema que está assim, bem em voga, né, atualmente. Então, houve uma descoberta do autismo importante, porque houve um aumento da prevalência significativo, por diversas razões, né, que a gente não vai entrar muito no mérito aqui, seja por ampliação dos critérios diagnósticos, né, ficou mais claro, seja por questões epigenéticas, por questões ambientais, enfim. Mas é verdade que isso se tornou muito evidente, né? E, com isso, veio todo o desafio da nossa prática do dia a dia, que não é só uma prática psiquiátrica. Na verdade, isso afeta nós pediatras também, afeta psicólogos, afeta toda a equipe multi que trabalha, né, com o público, especialmente infanto-juvenil, e que acabam recebendo crianças e adolescentes, mas mais crianças, com alguns traços suspeitos e começa a gerar essa dúvida se é ou não é, ou está ou não está no espectro, né? Mas é um grande desafio, especialmente o desafio diagnóstico, também o da terapêutica, mas o diagnóstico. Eu quero compartilhar com vocês isso e tentar ver se sensibiliza um pouco sobre essa questão desse desafio da dificuldade diagnóstica para essas crianças e adolescentes. E adultos, tá? Tem adultos aí não diagnosticados. E isso é um problema. Na verdade, agora eu estou vendo muito mais até, porque estão chegando os adultos, assim, olha, nunca teve diagnóstico, ele tem umas coisas estranhas, né, assim, a família traz, e nunca foi diagnosticado. E aí, na prática psiquiátrica ou na prática até neurológica, existe um pouco de dificuldade nesse diagnóstico, porque é necessário que o profissional entenda de desenvolvimento infantil. E aí isso acaba gerando um problema, né? Então, esse conhecimento nosso em desenvolvimento infantil, em neurodesenvolvimento, né, isso me agregou muito à pediatria, isso ajuda demais a gente entender o TEA mesmo na vida adulta, né? Então, vamos lá. Eu trouxe critérios do DSM-5 para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, para que vocês entendam e contextualizem como é feito o diagnóstico. A primeira coisa é que o TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, veja, eu não estou falando aqui de um TEA que apareceu com 30 anos. Tá? Não existe isso, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de trauma, lesão, TCE, alguma coisa aconteceu, e essa pessoa teve alguma injúria, né, neurológica, e essa injúria neurológica fez com que manifestasse traços semelhantes ao autismo. Mas o TEA em si, a característica do transtorno, ela vem oriunda do neurodesenvolvimento, então ela vem lá desde a base. Tá? Ela, digamos assim, desde o nascimento já tem algum tipo de manifestação de sintomatologia, né, apresentação fenotípica. E uma vantagem, digamos assim, que o DSM-5, né, que foi lançado para nós em 2014, 2013, 2014, assim, oficialmente a gente começou a usar mais esses critérios, e antes era o DSM-4, né? Do DSM, vocês entendem quando eu falo? Que é o manual, né, o internacional que nós temos de doenças mentais, então isso tentou normatizar um pouco alguns critérios clínicos para transtornos mentais, porque como a gente tem essencialmente critérios clínicos, né, e não critérios biológicos, marcadores biológicos, isso precisou ser normatizado para que a gente falasse a mesma linguagem de critérios diagnósticos mundo afora, né? Então o DSM ele é internacional e ele é revisado de tempos em tempos. E o DSM-5 é a revisão atual. Né? A gente tem usado atualmente, tem poucos anos que ele está aí na praça. E o que ele trouxe diferente? Antes, no DSM-4, nós tínhamos diversos transtornos que eles eram convergentes com a sintomatologia autística. Então, eu tinha o transtorno autístico infantil, né? Transtorno do autismo infantil,
tinha o Asperger, eu tinha o transtorno de origem especificada, sem origem especificada, eu tinha síndrome de Rett, que também pode fazer traços autísticos, e por aí vai, eu tinha 5 ou mais categorias de transtornos que concorriam com esse diagnóstico. E isso foi unificado no DSM-5 para uma característica de espectro autista, né? Então, esse termo transtorno do espectro, e aí eu coloco aqui o espectro, né? Autístico, lembrando, sem evocar aquele filme lá do Framboesa de Ouro, lá dos 50 Tons de Cinza, ou mais, sei lá. Enfim, você tem todo um espectro de cores aqui, vamos lá, que vai de uma escala mais leve até uma escala mais grave, ou ao contrário, se vocês preferirem, com miríades de tons aqui no meio do caminho. Então, eu tenho uma característica de um diagnóstico dimensional, né? Existe uma dimensão do diagnóstico e não uma categorização. Então, ele é, né? Tem isso, ele é. Isso aqui não é. Não. Às vezes eu tenho um cara que tem algumas características sintomatológicas que ele está aqui. Mais leve, porém tem prejuízo. Mas é leve. Ele tem mais predominância em alguma área de prejuízo, outras não. E eu tenho outros que são bem graves, né? E que aí, nessa gravidade toda, ele manifesta comprometimento em múltiplos domínios. E nesse meio do caminho, gente, é uma dificuldade a gente encontrar e caracterizar e diagnosticar. Por quê? Porque vocês imaginam a manifestação variada de sintomas e de apresentações que uma pessoa com TEA pode ter. E aí você vê o menino, ou adolescente, ou adulto mesmo, que manifesta, que tem até algum nível de manifestação social melhor, especialmente as meninas, que conseguem mais isso, e que vai assim, muito bem na parte pedagógica e que ela vive funcionalmente relativamente bem. E você tem aquele que é mais comprometido, digamos assim, um TEA mais clássico, né, com aquilo que se considera do TEA, né, de maneira até estigmatizada, que ele tenha estereotipias, que ele anda assim, que ele faz assim, que ele se comunica assim, como é o imaginário popular. E aí você olha um e você olha outro, o que é que vai responder, se você não tem experiência? O que é que você vai questionar? O que é que vocês acham? Aquela lá, essa aqui não tem TEA, não está no espectro. E aí até faz um problemaço, isso a gente já falei com os professores várias vezes da rede pública, faz um grande problema quando você diz que aquele lá não tem, porque aquele que você conhece tem, é muito diferente, e você não sabe que o espectro contempla variações enormes de uma e de outra apresentação. E aí você fala para a família uma bobagem dessa, a família vai fazer o quê com aquela menina, aquela criança? Vai tirar das terapias, quando ela estava se beneficiando. Então, muito cuidado quando forem pensar e falar em TEA. Tem que ter experiência, tem que ter estudo, porque no espectro é que a gente se perde bastante. E no espectro é que é o grande desafio da nossa diagnóstico. Tá? Então, vejam, isso que eu estou falando para vocês, o desafio, né, do diagnóstico, ou mesmo da suspeita, isso é a nossa realidade em consultório, nossa realidade lidando com categorias multiprofissionais diversas, né? Lidando com a ansiedade dos pais, porque os pais querem levar para você, pagar a consulta, e ele quer o diagnóstico na mesma hora que ele foi, e muitas vezes o diagnóstico não pode ser feito na hora em que ele foi, às vezes ele tem que ser acompanhado, a criança tem que ser acompanhada de maneira evolutiva, né, ou serial, sequencial, para que você possa ver emergir outros traços, né, outros sinais ou sintomas que você possa apreciar ao longo do desenvolvimento e ficar mais claro para você a dimensão daquele diagnóstico. Né? E isso gera uma grande ansiedade, porque eles eles vão consultar, às vezes pagam a consulta e eles querem imediatamente isso. E a gente seria irresponsável se, em alguns casos, a gente fizesse em todos, né? E isso daí. Alguns a gente consegue fazer, outros demoram um pouquinho mais. Tá? Então, é um grande desafio. E, lastimavelmente, se a gente entra nesse roldão, né, o doutor Camilo falou aqui bem, do nosso mundo moderno, né, sociedade capitalista muito rápida e tudo muito acelerado, né, que as pessoas querem tudo para ontem, agora, e tem que ser do jeito que elas querem, porque eu estou pagando. Né? Às vezes não está pagando, mas querem do mesmo jeito, né, ou está pagando, é contribuinte, de outra forma. Né? Existe uma ansiedade muito grande para categorizar as coisas. E essa dificuldade gera iatrogenia, gera problema,
gera uma antecipação, às vezes, de um tratamento, ou até medicamentoso, de algo que não se necessitaria fazer. Então, temos que ter calma, lembrar que existe, e, na suspeita, a gente já fazer algumas condutas. Tá? Então, vejam como é desafiador. Eu tenho aí, até o momento, falamos da ansiedade do diagnóstico, e estamos falando da característica do espectro, que dá muita dificuldade em relação a fechar casos que são muito diferentes e apresentações muito atípicas. Veja o que o DSM diz para nós. Critérios diagnósticos, déficits, o critério A, né, que é importante, você tem 2 blocos de critérios, né, que você tem que contemplar. Então, A, déficits permanentes na comunicação social, na interação social em múltiplos contextos, atualmente ou em história prévia. Então, ou eu estou falando de uma criança atual, adolescente, ou eu estou falando de um adulto. Tá? Então, critério para todos. E aí o que vem? Ó. Opa. Reciprocidade socioemocional, que aí entra a empatia, né? A capacidade de olhar o outro e entender que o outro, às vezes, naquela piscadinha, naquele sorrisinho, naquela cara que fez, que houve alguma coisa que não deu muito certo, naquilo que você falou e você corrige. Isso é muito difícil para pessoas que com TEA, assim, ter essa reciprocidade em tudo, não só na linguagem, no diálogo, mas também na expressão facial, na mímica facial e no gestual. Né? Essas dicas que a gente dá em direto aqui é difícil, e aí eles têm dificuldade de se adaptar. Né? Ok, muitos sem TEA também são assim. Tá? Então, vamos considerar que nem todos têm muita noção, às vezes, quando conversam com o outro, de que o outro não está gostando muito, né, ou que não está indo muito bem aquilo que você está falando. Então, por isso que é importante a gente ver todos os critérios. Né? Comunicação verbal e não verbal. Então, vejam, o que chega muito, aí eu falo na minha prática, e em outros colegas também, chega assim, a criança não fala. Ela está com comprometimento de linguagem, às vezes já tem tempo demais que ela está assim até. Né? Às vezes com 2 anos e meio já ainda sem falar. Né? Com 2 anos, eu espero que a criança esteja falando de 50 a 150 palavras, ou até 200 palavras, depende da referência que a gente usa. Então, a criança com 2 anos que não fala nada é uma criança que eu tenho que olhar com muito cuidado. E antes disso mesmo, já tem outros marcos da linguagem que eu já tenho que acompanhar. Mas o fato é que essa criança chega muitas vezes porque não fala. Só que muito antes de não falar, gente, ela já tinha um comprometimento não verbal, porque a comunicação, a linguagem da criança social, ela não se desenvolve somente através da linguagem oral. Ela começa com outros indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui. E esses indicadores não são vistos, ou não são apreciados, não são entendidos, às vezes, pela família, porque às vezes não tem experiência. E às vezes ela vai olhar, comparar com outro filho, é que ela se liga de que tem uma coisa diferente. Tá? Mas é uma criança que já não apontava, era uma criança que não atendia ao chamado, era uma criança que tinha dificuldade assim, de interagir, né, de ter uma atenção compartilhada com outros, com terceiros, com os próprios pais. Né? Então, isso já existia muito antes da linguagem oral. E aí chega já só com atrás. Tá? Então, eu preciso ter isso e isso. Porque se eu tenho uma criança que só não fala, o que eu posso ter? Eu só tenho TEA nisso, gente? Vocês acham que só é TEA que não fala, criança? Linguagem oral? Pergunto para vocês, uma criança que não ouve, ela vai falar assim, com facilidade? Né? Outros casos também, uma criança, às vezes, com TDAH, eu vou falar TDAH, porque o tronco é muito comum. Uma criança com déficit atencional, que não vai ser diagnosticado nessa fase, possível, muito difícil. Mas vamos lá, que aquele tronco, a criança é extremamente desatenta. Ela também pode não atender a chamados, e às vezes ela tem dificuldade até de coordenar a linguagem, atrasa um pouco também. Isso pode acontecer. Criança com deficiência intelectual, que não tem TEA, mas só deficiência intelectual, também pode atrasar a linguagem. E diversos outros casos, às vezes por aparelho fonador, dificuldades na fala em geral, né, que as fonos poderiam falar muito bem. Então, cuidado, olha o cuidado que nós temos que ter, tá? Em ver também a questão não verbal. Desenvolvimento e manutenção de relacionamentos. A gente sabe, né, é do senso comum, até do TEA, a gente tem dificuldade com isso. Não é impossibilidade. E não é uma condição que não exista. Tipo, eu ouço de alguns professores, não, ele me abraça e me beija, ele não tem autismo. Ele não tem afetividade, né? O autista não é afetivo? Claro que não, que isso, gente, tem afetividade. Mas a dificuldade é na manutenção dos relacionamentos. Começar um diálogo, fazer um turno de diálogo, iniciar uma fala,
né? Ter a reciprocidade emocional, a empatia, isso é mais difícil, em níveis diferentes para cada um. E aí temos o critério B. Tá? E esse critério B, veja, quando estamos diante de uma criança de 1 aninho e pouco, uma criança, às vezes, com 2 anos, né, mas mais entre 1 e 2 anos, a partir de 2 anos até 3 vai ficando um pouquinho mais fácil, mas entre 1 e 2 anos, às vezes é um pouco difícil a gente ver isso daqui acontecer, porque aí começa a acontecer mesmo, começa a aparecer esses sintomas um pouquinho mais para frente, não é incomum encontrarmos isso. Por isso que é importante a gente acompanhar evolutivamente. Ela volta para a reavaliação daqui a um tempo, daqui a uns meses, depois ela volta de novo. Vamos acompanhando até a hora que começa a emergir algumas coisas que até então a gente não tinha visto. Então, nesses critérios diagnósticos B, eu preciso ter padrões estritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades, atualmente ou por história prévia. Pelo menos 2 desse aqui, pelo menos 2. Então, não é só a criança que não fala, não é só a criança que não atende ao chamado. Eu preciso ter alguma coisa, 2 pelo menos, desses aqui. Para eu ter, assim, pelo menos o IADSM, né, na normatização internacional, critérios que me embasem eu dizer é um caso de TEA. Tá? Então, vejam, movimentos motores, que aí incluem uso de objetos, falas estereotipadas ou repetitivas. Então, alinhar objetos, a ecolalia, que é a repetição da fala, ou precoce, né? Então, ela ouviu alguém falar. Você quer ir ao parque? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ela não está te respondendo, ela está ecolálica, repetindo, né, de uma maneira disfuncional um processo de linguagem. Ou ela fala assim, vamos comer, tomar sopa? Tomar sopa, tomar sopa. Às vezes repete uma vez, às vezes uma, às vezes sopa, somente uma, às vezes mais frases. Ou às vezes fala assim, repete frases de desenho animado tardiamente. Então, uma ecolalia tardia. Não, ele fala, ele fica lá sentadinho, bonitinho, brincando com o brinquedo e falando direitinho as frases que ele ouviu no desenho. Ele não está repetindo funcionalmente na brincadeira, ele está com uma ecolalia, só que é tardia. Ele ouviu algum tempo antes e repete depois. Então, veja o detalhe, o desafio que é para nós investigarmos isso quando você tem que ter um orientador, uma pessoa que responde por ele indiretamente, né? E que você tem que ver, ouvir isso e observar na criança, porque senão você se ilude nesse diagnóstico, né? Só de você acreditar no que você está vendo. A tendência dos pais, muitas vezes, ou é negar ou é não dar uma informação tão precisa como você precisa, especialmente em crianças muito pequenas. Então, vamos lá. E aí também tem as estereotipias motoras, né? Então, hoje todos conhecem um pouco mais. Andar na ponta dos pés é um tipo, né? O flapping é o mexer das mãos, mas não é só o flapping. Movimentos das mãos próximos ao rosto, às vezes. Eu tinha uma criança que mexia, tinha um negócio dos dedinhos aí rodando aí, né? Até o momento eu não estou tão familiarizada, talvez o Camilo saiba, um desenho dos dedinhos, né? O negócio dos dedinhos, isso aí eu não estava por dentro. Mas ele não fazia, isso aí é o desenho do dedinho, que ele fica repetindo. Ele repetia o movimento do dedinho toda a consulta. Isso está correto? Isso é esperado para o desenvolvimento? Não. Tá? Ele botava as coisas nas mãos e ficava o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Se ele ficava nervoso, ele usava mais e ficava mais com o dedinho na mão. Tá? O menear de cabeça, para frente e para trás, às vezes para um lado e para o outro, né? E mexe, ou às vezes outros quaisquer. Então, são movimentos motores que não têm funcionalidade para a adaptação ou a vida dele diuturna, né? Atividades da vida diária. Então, assim, a gente vai pesquisar as estereotipias. Não é porque ele não anda na ponta do pé e não faz flap, então ele não é TEA. Não é por aí. Então, tem que olhar com muito cuidado, né? Às vezes parece tiques motores, né? Então, alguns fazem algum movimento para cima, ou faz alguma coisa assim, né? Ou um esfrega assim na parede. Então, tem que ver direitinho com calma. Inflexibilidade, padrões ritualizados de comportamento. Muito difícil de mobilizar aquela criança da rotina dela, né? E o comportamento dela ela tem que seguir uma certa sequência. E pensem por que isso. Porque eles têm dificuldade de integrar sensorialmente e também em termos de coesão, né, dos dados, das informações, das múltiplas informações que eles recebem, em uma coisa normal, assim, integral. Então, eu sei que eu cheguei aqui, eu tenho que me portar de uma certa forma, cumprimentar, ter toda uma postura, observar o ambiente, né? Eu tenho que me portar de acordo com o ambiente que eu estou vendo aqui, com as pessoas presentes. Isso é um comportamento adaptativo, natural, nosso, instintivo e que é aprendido também.
Notei, há dificuldade com isso. Então, a organização do mundo é muito precária. Então, ele olha uma parte, olha a outra, mas não integra bem o que está acontecendo. E é o tapete, e é alguma coisa, é um som que chamou a atenção, e são multidões de pessoas falando, e às vezes aquilo vai desorganizando a pessoa. Então, ele tenta organizar minimamente o mundo dele com sequências de rotinas. E essas rotinas acalmam, porque assim, eu estou tranquilo de que eu vou chegar, eu vou fazer isso a tal hora, vou fazer isso dessa forma, fazer isso dessa forma e isso. Vocês entendem como funciona? Então, eu preciso organizar o meu mundo, para que o mundo não me assuste tanto, não seja tão caótico. E se você vai lá e desorganiza esse mundo dele, né, tira o cara do lugar que ele gosta de sentar, leva para um ambiente muito barulhento, muda completamente a rotina, o trajeto do carro, às vezes até um certo local, isso desorganiza e pode precipitar até uma crise. Né? Então, o que mais aqui? Interesses fixos e altamente restritos, nós já falamos, às vezes o interesse em um certo desenho. Ai, Jesus, deixa eu correr. Não tem como falar tudo, eu vou correr. Tá? Então, disfunções sensoriais, interesse comum para aspectos sensoriais do ambiente. Então, por coisas que giram, por luzes piscantes. Né? Isso acalma, isso é uma forma de estimulação sensorial. Para complicar o nosso diagnóstico, temos níveis, né, de gravidade. Olha como funciona. Não é nível leve, moderado, grave pelo DSM. Né? Que é, sim, nível 1, 2 e 3, né, seria o equivalente a leve, moderado e grave. O que é o 1, o 2 e o 3? 1 exige um apoio menor, o 2 exige um apoio moderado e o 3 exige um apoio maior em termos de suporte para a vida do dia a dia. São fatores subjetivos, de certa forma. Né? E, às vezes, até um pouquinho difícil a gente caracterizar em crianças muito pequenas. Criança, qual é o seu nível? Nível moderado. A criança tem 1 ano. Ela já tem necessidade de apoio para muita coisa, para alimentação, para higiene, para tantas coisas, mas... Então, você vê que ela é mais comprometida do que outras crianças em certas áreas, e você pensa, olha, ela é moderada porque ela deveria estar aqui, o desenvolvimento está aqui atrás. Mas, assim, a princípio, quando ela vai avançando e com terapias, esses níveis podem intercambiar de um ponto a outro. Tá? Então, não são níveis imutáveis, ao contrário, eles são altamente mutáveis e se pode ter um caso que, a princípio, era assim, um pouquinho mais avançado e que ela foi investida com as terapias e essa criança teve uma regressão do quadro e hoje ela está assim, muito descaracterizada, né, do ponto de vista da sintomatologia. Você olha e, às vezes, tem dificuldade de saber que ela tem TEA, que ela está no espectro. Então, isso é o máximo dentro da nossa possibilidade de fazer diagnóstico precoce, porque ela pode ter uma melhora muito importante. Bom, em algumas coisas eu já falei após o diagnóstico. Então, o que a gente tem mais que perguntar? Olha só quanto tempo de consulta e quanto tempo que eu tenho que avançar nessa investigação, ouvir professor, ouvir pai, ver a criança, sentar com a criança no chão, brincar com ela, para eu conseguir ter suspeita ou mesmo firmar o diagnóstico. Né? Então, assim, a capacidade adaptativa ela está comprometida, intelectuais, às vezes sim, às vezes não. Né? Pode ter déficits motores, então a marcha em pontas pode acontecer, atraso na marcha também, a criança não anda, às vezes com uma certa idade ela ainda não anda, e aí ela está lá na Márcia, às vezes, né? Então está lá já tentando estimulação da marcha, né? Essa criança tem traço, aí ela identifica traços também, e a gente começa a rede de profissionais atuando. Né? Ela foi primeiro para lá porque ela não andava, não é isso? E aí depois volta, e é assim que funciona. Comportamentos autolesivos, então bater a cabeça na parede, às vezes se machucar também para chamar atenção ou por irritação. Comportamentos desafiadores e disruptivos, que são agressivos, e essa agressividade por diversas razões, principalmente por dificuldade de comunicação, né, e por irritabilidade também sensorial, né, irrita aquilo, e ela se expressa, às vezes, de uma forma inconveniente. Né? Disfunções sensoriais que nós já falamos. Aqui eu vou passar. Então, só uma questão aqui, olha, olha o nosso desafio, né? Todo mundo que anda em ponta tem TEA, veja, 7 a 24% da população pediátrica fazem isso até o 2º ano, até às vezes um pouquinho mais. Então, cuidado, né? Olha o cuidado que nós temos que ter. É todo mundo que é assim? Lógico que não. É uma variável que a gente vai acrescentar. E outras tantas podem ter isso, ó, do Duchenne, né, a própria paralisia cerebral, né, e aí patologias medulares, etc., que podem concorrer com esse diagnóstico quando a criança tem a marcha em pontas. Gênero também, vejam, dizem que é mais comum no sexo masculino, 4:1, perfeito. Mas veja, os instrumentos de triagem, os instrumentos diagnósticos e a observação foi vista mais em meninos. Tudo que nós temos foi construído em base em meninos.
E aí as meninas são muito diferentes. As meninas elas têm um social melhor. Elas conseguem assim, dançar mais conforme a música, elas enganam mais. E não raras vezes, quando elas são em um nível, às vezes, um pouco mais leve, né, com menos prejuízos até cognitivos, elas enganam muito. E aí só vai aparecer alguma coisa mais para frente, alguma pessoa desconfia de alguma coisa, que ela tem alguma coisa diferente, mas ainda não teve diagnóstico. E isso é o sofrimento da pessoa adulta. Assim, eu sempre achei estranho, não sei o que eu tinha, nunca tive, ninguém me falou nada, eu apareci um ET, sempre me fui excluído por isso, e agora que eu sei o que eu sou, o que eu tenho, né, isso é um alívio para mim, porque eu sei como é que eu posso me tratar e me comportar aí diante dessa minha realidade. Então, os adultos falam muito isso, né, e as mulheres sofrem muito com isso. Então, existe um viés aí, né, para a gente pensar. Idade também. Só pode a partir de tal idade. De jeito nenhum. Hoje, a pesquisa está toda voltada para a identificação em bebê, lá atrás. Quando a gente consegue ver alguns atrasos de marcos, tudo bem, sorriso social não está presente, a certa idade, a partir dos 2 meses vai se observando, e muito irritado com o contato, e muito difuso, né? Não é uma coisa assim tão objetiva, você vai chamar a atenção para você já começar a estimular. Porém, ali ainda você tem dificuldade, mas veja para onde estão caminhando as pesquisas com bebês. A pesquisa com eye tracking é uma que tem avançado em várias universidades, em Paris, tem feito com pesquisadores brasileiros, aqui também, mas seria ótimo ter no consultório, né, bonitinho para fazer rastrear, mas o software é extremamente caro. Então, isso aqui está no âmbito da pesquisa. Né? Então, como é que funciona? Aqui não dá para ver muito bem por causa da claridade, mas tem os olhos de um filme, né? Um filme qualquer que passaram para o bebê assistir, ele fica olhando, e tem um instrumento rastreador que fica aqui na cabeça, com uma câmera, e ele vai seguindo, vai conseguindo acompanhar e rastrear para onde o bebê está olhando. Né? Então, crianças com desenvolvimento normal, vejam, ao olhar, então ele está assistindo um filme, o aparelho, o software, consegue rastrear que ele olha de um olho para o outro, e para o nariz, de um olho para o outro, aí passa para o interlocutor do filme, né, também de um olho para o outro, mas sempre assim, nessa zona T aqui, é a tendência nossa de concentração facial. E uma criança com TEA, ela olha para um local totalmente diferente, fora do eixo. Né? Olha aqui estão os olhos da criança do filme, e ele está olhando para pontos totalmente fora aqui do contexto. Tá? Então, isso aqui com uma variável preditora muito razoável de TEA assim, importante em bebezinhos pequenininhos. Tá? Âmbito de pesquisa. Mas vejam que idade hoje não é limite. Aí temos algumas coisas, por exemplo, e aí ele começa a falar, ele tem desenvolvimento normal, lá para as tantas ele regride. Como é que pode ser TEA se ele falava antes, se ele andava antes, fazia tudo e começou a regredir? Comum também, pode acontecer. A regressão autística, entre 2 e 24 meses, 12 e 24 meses. Entre 1 e 2 anos, aquilo que ele adquiriu, ele começa a regredir. Isso, a prevalência de 15% a 50%, é meio ampla essa faixa, mas vejam como é relativamente comum acontecer isso. Ele começou a fazer, daqui a pouco ele regrediu. Né? E aí a dúvida dos pais, como é que pode ser uma coisa que vem lá de baixo, que ele vinha normal e voltou? Mas, infelizmente, isso acontece. Né? E complica ainda mais um pouquinho nossa vida, na nossa prática psiquiátrica, de fazer uma avaliação cada vez mais aprofundada e detalhada, e sempre evolutiva, e sempre muito cuidadosa, né? Para a gente não cometer uma atitude leviana em diagnósticos, né? ou em subdiagnósticos também. Então, veja, olha aqui a linguagem não verbal que eu falei para vocês. Uma criança de 9 a 18 meses, isso às vezes é muito difícil dos pais lembrarem, muito difícil. Eu faço um esforcinho para tentar ver se vocês conseguem me ajudar nisso, porque, em termos de comunicação social, isso é o que define muito para nós. Sabe? Eu estou perdida. Vamos lá. Vamos tentar. Então, assim, a atenção compartilhada assim, vários pesquisadores já têm apontado como, em termos de comunicação social, uma variável extremamente importante. Porque aqui eu não estou esperando, eu estou esperando umas primeiras palavras lá para um ano, né, a partir de 11 meses, 10 meses, uma silabação, com um ano já tem umas primeiras palavras, até 1 ano e 2 meses, pequenas palavras, poucas palavras funcionais. Com 1 ano e 6 meses eu espero uma média de uns 20 palavras, e 2 anos eu já falei para vocês. Mas digamos que a criança está lá com 9 meses, né? Ou está com 1 ano, ainda na faixa que se espera um pouco a linguagem. Mas eu preciso ter
essa atenção compartilhada. Eu preciso mostrar um brinquedo e ele olhar para o adulto, olhar para o brinquedo, sorrir e compartilhar e triangular essa atenção comigo. Na hora que eu brinco, olha aqui o que a mamãe trouxe para você. Ele olhar para mim, olhar para o brinquedo, querer pegar o brinquedo, mas interagindo com você. E não indo direto para o brinquedo. Então, esse compartilhar é muito importante. Ó. Primeiro, ele consegue olhar para onde o adulto olha. O adulto está apontando alguma coisa. Olha o bichinho, filho. E o filho está olhando para onde o pai está olhando. Primeira etapa da atenção compartilhada, a resposta à atenção compartilhada, lá para 9, 12, 18 meses. Depois isso evolui para a iniciação à atenção compartilhada. O bebê aponta. Mas ele não aponta porque ele quer o brinquedo, porque ele quer a comida, a água. Ele aponta para mostrar o avião, o cachorro. Não é porque ele quer o cachorro ou o avião. Ele está mostrando para você. Olha que legal, eu gostei daquilo. Eu quero que você veja o que eu gostei. E aí ele aponta e olha para você. Né? Então, isso é uma comunicação e usualmente comprometida em pessoas com TEA. Isso aqui é uma preciosidade, muito difícil da gente ter essa informação. Às vezes a gente testa em consultório se a criança tem idade para isso, né? Entre 1 e 2 anos. E aí, quando ela solicita, ela está chorosa, irritada, eu quero. Ela vai, aponta, porque ela quer aquilo, quer o brinquedo, ela quer pegar, ela quer comer. Então, aí já é um comportamento mais uma ponta imperativo de uma coisa que ela quer. Às vezes, no TEA, isso não está comprometido. Mas esse está. Difícil, gente? Vocês acham que isso é difícil? É um desafio? Não é? Muito desafiador. Vejam como o diagnóstico ele é delicado. Não podemos ser ansiosos. A gente tem que investigar passo a passo. Tá? E passando aqui, relação ao jogo simbólico, alterações em pré-escolares. Né? O brincar simbólico, tipo, eu faz de conta que eu sou médico, faz de conta que aqui é o carrinho, está brincando. Né? Isso pode estar comprometido, a imitação. A relação com os brinquedos ela é disfuncional, porque o brinquedo não é o brinquedo é uma parte, ela enfia na boca, ela coloca em outro lugar, e o brinquedo não representa aquilo que ele tem que ser. Não é uma panelinha, não é uma panelinha, o boneco não é um boneco, né? O avião não voa, então ele fica rodando a rodinha, ele pega um pedacinho do brinquedo e fica rodando, às vezes aparece no consultório com o boneco enfiado na boca, já com mais de 2 anos, não era para estar fazendo isso mais, e aí, às vezes, uma desinibição excessiva. Então, ele entra na nossa sala, vai direto para os brinquedos, uma criança, às vezes, de 5 anos, 4, que ela já é mais ressabiada pelo comportamento do desenvolvimento cognitivo dela. Então, ela vai direto para os brinquedos e você já viu que tem uma coisa esquisita ali, entendeu? O comportamento dela funcional, de desenvolvimento cognitivo, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Tá? Então, aqui o faz de conta, né? O super-herói, a panelinha, a sua princesa brincando de chá com a boneca aqui. Isso aqui normalmente está comprometido ou atrasado. Você vai desenvolver isso tempos depois. Tá? Em escolares começa aí o bullying, a compreensão da diferença. Mãe, eu sou estranho, eu sou diferente, os colegas não gostam de mim. Né? Comorbidades aparecem, são mais evidentes, problemas na aprendizagem, etc. E isolamento social. E aí, isso para frente, que eu acho que eu tirei aqui o slide que tinha, que é uma apresentação maior, com adolescentes e adultos. Então, o adolescente compreende muito mais isso daí. Então, eles olham e falam assim, caramba, ferrou, eu sou diferente. Eu não consigo ser igual ao outro. E o outro, isso me maltrata, porque eu não consigo me adaptar e ser da mesma forma. E aí começam a ter tantos comportamentos agressivos e comportamentos depressivos e até um alto índice de suicídio. Tá? Então, vejam como é importante a gente observar o diagnóstico, mas também acompanhá-lo ao longo do tempo para que a gente possa atender essas pessoas, né? E conseguir dar o seu lugar ao sol. Vejam, gente, olha quantas comorbidades. Comorbidades é aquilo que vem junto, que acompanha. Dizem as pesquisas, eu não acredito, que 70% tem transtorno mental comórbido. Perdão, isso aqui é verdade. 70% com transtorno mental comórbido e 40% com 2 ou mais. O que eu não acredito é que dizem que isso aqui também acontece aqui. Que 70% a 80% tem deficiência intelectual. Eu não acredito. Porque em muitos casos é porque ele não consegue se comunicar adequadamente. E aí a sensação que tem é que ele não tem a cognição. E a gente sabe que linguagem e cognição andam assim, mas o problema é que às vezes ele está entendendo sim, só que ele está preso naquele corpo. Tem até um filme, um trailerzinho que rodou no Face aí, da Carly, né? Não sei se vocês já viram. A Carly está numa cafeteria, e aí o café faz assim, assado, aí mostra um pouco como ela se sente. Vocês já viram esse trailerzinho?
Procure Carly, C-A-R-L-Y, autismo, né, em inglês, para vocês verem o trailerzinho. E essa menina escreveu um livro junto com o pai. Então, ela não tinha deficiência intelectual, mas ela não é verbal. Então, vejam como a coisa andou, né? Ela foi por outras vias e conseguiu se expressar nas autobiografias. A autobiografia de TEA é muito interessante, né? Pessoas com TEA. Então, ó, síndrome genética, então a gente tem o X frágil, etc., Angelman e outros mais. Prader-Willi também pode ter. TDAH, transtorno de aprendizagem, dislexia pode vir junto, ansiedade, depressão, transtornos desafiadores e disruptivos, agressividade em si, e epilepsia em 30% dos casos. Então, temos comorbidades importantes aqui, né, e que trazem um pouquinho de dificuldade a mais no manejo de alguns casos assim, né. E o que pode confundir com TEA? Estou acabando, tá? Pode ter mais 5 minutos? Acabando. TDAH, transtorno pragmático social, muito comum. Chega lá, principalmente adolescente. O menino é tímido pra caramba, ele é todo duro, ele não tem uma prosódia muito boa, ele tem algumas dificuldades sociais. De verdade, né? Empatia, diálogo, etc. Chega até a evoluir para a fobia social, de tanto que ele tem dificuldade. Mas ele não tem o critério B. Lembra do critério B? Comportamentos repetitivos, inflexibilidade, né? Estereotipias, né? A ritualização do comportamento. Ele não tem aquilo, não tem nada daquilo. Como é que eu vou dizer que porque ele tem dificuldades extensas sociais, ele tem TEA? Parece TEA, mas não é. Tá? Denorex, parece, mas não é. E aí eu tenho essa entidade aqui, que é exclusivamente social. Tá? Então, vamos lá. Mutismo seletivo. O moleque não fala dentro da sala de aula, mas ele fala dentro de casa. É calado. Não, ele não fala, ele não tem linguagem. Mas vai em casa, ele está falando. Pode confundir. Transtorno expressivo da linguagem, o TEL, o antigo DEL. Esquizofrenia. Transtorno do movimento estereotipado, ou seja, o cara tem estereotipias, mas não tem as outras coisas. E deficiência intelectual também pode justificar muitas dessas coisas aí. E muito mais, tá? Mas digamos que isso aqui são os que mais confundem, especialmente TDAH em tenra infância, confunde e começa a ficar mais claro um pouquinho para frente, tá? Em termos de instrumento screening, nós temos alguns instrumentos que são de triagem, não são instrumentos diagnósticos, ok? O MChat, que a gente usa bastante aí em redes, até em qualquer lugar, qualquer pessoa pode preencher, é muito simples, é binário, sim ou não. O CARS, que se usa como instrumento diagnóstico, mas, na verdade, ele fica entre diagnóstico e triagem, ele não é um instrumento diagnóstico, de fato, ele é mais para triagem do que diagnóstico, ele fica entre um e outro. E o ATA, que foi aqui atualizado, foi validado no Brasil pelo meu querido professor Francisco Assunção Júnior, já tem alguns anos, década de 90, também pode ser usado. Aqui é o MChat, que a gente usa essa folhinha aqui simples, sim ou não, né? Se respondeu sim ou não, mais de 2, etc., tem todo um fluxograma. E aí, sim, instrumentos de diagnóstico, a DIR e o ADOS, né? Tem treinamento, é caro para fazer, psicólogo é que normalmente assume, mas podem ser outros profissionais, né? Tem validação internacional, e todas as pesquisas, quando a gente fala de critério diagnóstico formalizado em questionários e em instrumento, a gente fala desses dois sim, aqui sim. Então, gente, tratamento a gente envolve um monte de coisa. Então, as terapias multiprofissionais que estão no ar, que são realmente o que tem valor. Então, TO, terapias comportamentais, fono, psicopedagogia, fisioterapia, musicoterapia, outras mais. Digamos que esse seja um eixo principal, seja TO, terapias comportamentais e fono, mas cada terapia, cada pessoa tem uma terapia, tem que ter um tratamento individualizado para as suas necessidades. Então, eu tenho aquele que tem TEA leve, né, o que seria o antigo Asperger, que ele só tem indicação naquele momento de terapia, de um treino de habilidades sociais. Ele não precisa, naquele momento, de TO, ele não precisa de fono, a fala está ok, a prosódia está um pouquinho dura, mas não tem muito o que a gente fazer ali. Então, cada caso é um caso muito diferenciado. E o tratamento medicamentoso, ele se limita exclusivamente para tratar sintomas-alvo. Eu não trato TEA com medicamentos. Vamos tratar o TEA. Qual é o medicamento para o TEA? É esse? Não. Eu trato sintomas-alvo. Então, se ele tem agitação psicomotora, se ele tem excesso de estereotipia, que prejudicam atividades, se ele tem comportamentos, sintomas depressivos, ansiedade, tudo, eventualmente eu posso usar medicamentos. Por isso que não estão todas as pessoas com TEA, vocês vão ver usando medicamentos. Tá bem? Muito importante, porque senão a gente tem uma medicalização de pessoas com TEA unicamente porque tem TEA. Não, TEA é igual a risperidona. Lógico que não.
De jeito nenhum. Em muitos casos, a criança não precisa de nada, ela precisa das terapias individualizadas. E tem casos que, sim, precisam de terapias e tratamento medicamentoso, e, às vezes, com associações. São casos mais graves, né? Então, cada caso é um caso completamente diferente. Para finalizar, o que eu queria dizer para vocês, gente? Disso daí, a dificuldade na prática psiquiátrica, então, resumindo, a gente entende, primeiro, o diagnóstico é um desafio muito grande, porque eu tenho critérios clínicos e não tenho marcadores biológicos. O que tem de marcadores estão confinados às pesquisas em universidades. Então, eu tenho que ouvir os pais, ouvir a escola, num relatório da escola, eu tenho que avaliar essa criança, eu tenho que, às vezes, avaliar ao longo do tempo, porque certas coisas só emergem depois de um tempo, e eu preciso fazer um plano terapêutico singular, né, individualizado, para aquele indivíduo, naquele contexto, naquilo que ele precisa. Não existe padrão, não existe forma, é um a um. Mas, na suspeita diagnóstica, eu tenho a obrigação de encaminhar para as terapias que ele precisa. Então, eu não preciso firmar o diagnóstico, ter certeza do diagnóstico, para fazer os encaminhamentos terapêuticos para aquele indivíduo, se eu tenho suspeita. Então, na suspeita, isso é uma grande dificuldade a gente explicar, às vezes, aos familiares. Veja, existe uma suspeita, ele tem traços autísticos. Traços. E essa suspeita, a gente ainda não consegue ter tudo para dizer sim, é. Né? Sim, é, etiqueta no rosto, né? F84? Não, ainda não dá. Mas veja, os traços autísticos que ele tem, os comprometimentos que ele tem em tal área, tal área, tal área, já me autorizam e me obrigam, como dever de profissional de saúde, a encaminhar para as terapias que ele necessita. Nesse caso, a terapia que necessita é isso, isso e isso. Então, ele não tem autonomia para diversas coisas da vida diária, TO, tem disfunção sensorial, TO. Eu preciso que ele tenha uma terapia comportamental, está muito disfuncional em algumas áreas. Ou mesmo fono, questão de linguagem mais, né? Ou outra área específica, o físio. Ele já está há muito tempo com marcha em pontos, está fazendo encurtamento, muitas vezes precisa da gente ter esse suporte da filha em outras áreas. Então, vai tratando e nós vamos avaliando e acompanhando, porque a gente não perde tempo nessa terapêutica intervenção precoce. Tá? Na suspeita, tratamos, no diagnóstico, tratamos, fechamos o diagnóstico na conveniência de quando aparecerem todos os critérios, sem ser checklist. Tá? A gente olha os critérios, mas a gente vê o indivíduo como um todo. E aí sim a gente faz um plano para ele, sempre acompanhando ao longo do tempo. Tá? Então, esse era o que eu tinha para falar. Né? Passei, desculpem, mas é um tema que realmente tem muita coisa, é interessante, desafiador, mas se já sensibilizei vocês para a dificuldade que é, às vezes, a gente chegar nisso com responsabilidade, já valeu amanhã aqui, e a gente espera que tenha contribuído para a mesa redonda. Tá bem? Muito obrigada a todos.